No vídeo especial de hoje eu separei os 10 filmes mais esperados de 2024, na minha opinião. Então, por favor, não esqueça de se inscrever no canal caso curta esse tipo de conteúdo. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Antes de começar a lista de hoje, eu já gostaria de dizer que ela tá ranqueada de forma aleatória, beleza? Dito isso, um dos filmes mais aguardados por mim esse ano se chama O Dublê, um filme de ação e comédia que até o momento tá marcado para chegar no Brasil em 3 de maio desse ano. Na trama desse filme de ação, protagonizado por ninguém menos que o Ryan Gosling e a Emily Blunt, e inclusive dirigido pelo mesmo diretor de Trem Bala e Deadpool 2, vamos acompanhar um dublê de Hollywood chamado Coach, que abandonou sua profissão depois de um acidente. Porém, um tempo depois, ele volta a trabalhar em um filme de ação dirigido pela sua ex-namorada. Porém, o rumo dessa história frenética e romântica muda completamente quando o protagonista do filme desaparece durante as filmagens. E claro que no meio desse problemão que pode arruinar o filme, o Coach acaba sendo encarregado de encontrar o ator, mal imaginando que ele cairia de cabeça em um mistério perigoso muito maior que o seu trabalho. Quando eu vi o trailer desse filme pela primeira vez, eu já fiquei super curioso e também ansioso para assistir ele nos cinemas. Eu de verdade até separei o dinheiro, porque esse filme, pela proposta muito original, pelo elenco absurdo e também pelo diretor, tende a ser uma das maiores surpresas de 2024, que de verdade eu espero que seja um enorme sucesso. Afinal de contas, o filme custou 125 milhões de dólares, então meio que para se tornar lucrativo, ele vai ter que fazer quase 250 milhões de dólares na bilheteria. Algo que de verdade eu assistiria várias vezes só para esse filme ter uma continuação, se ele for tão bom quanto eu tô imaginando. Já o próximo filme dessa lista de verdade tem tudo pra ser uma grande surpresa ou uma grande decepção que eu tô curioso pra descobrir. É claro que eu tô falando de Twisters, um filme de ação, aventura e suspense que tá marcado pra chegar no Brasil em 19 de julho, pelo menos até o momento. Nesse remake do filme de mesmo nome, de 96, vamos acompanhar um grupo de caçadores que arriscam suas vidas procurando tempestades. Porém, na trama principal desse filme, vamos segui-los em uma jornada épica e perigosa enquanto tentam testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico. Porém, quando a temporada de tempestade se intensifica, acontecimentos aterrorizantes acabam colocando suas vidas ainda em mais risco. Não é novidade pra ninguém que nos últimos anos pouquíssimos filmes de tempestades bons têm sido lançados, e eu, como um grande fã desse subgênero, tô bastante ansioso para conhecer esse remake que tem tudo para ser uma grande surpresa ou uma grande decepção. Isso porque o filme custou 200 milhões de dólares, tem um elenco interessante, porém o diretor parece não ser muito experiente. Então, além do filme ter que fazer uma boa bilheteria de mais de 400 milhões de dólares para se pagar, ele vai ter que entregar um resultado tecnicamente igual ou superior do filme antigo, que inclusive custou apenas 97 milhões de dólares e acabou faturando mais de 500. Mas todo mundo sabe que filmes sobre tempestades nos últimos anos não tem feito uma boa bilheteria. Então esse filme tem uma tarefa ousada de, além de entregar uma boa história, fazer uma baita bilheteria, algo que de verdade eu tô torcendo para descobrir. Mas se de repente você tá procurando um filme para assistir esse ano no cinema que tenha uma premissa épica e bem diferente, você pode colocar na sua lista Borderlands, um filme de ação e comédia que por enquanto tá marcado para chegar no Brasil em 8 de agosto. Dessa vez vamos acompanhar a história de uma infame caçadora de recompensas chamada Lilith, que acaba retornando ao seu planeta natal para formar uma aliança inusitada com uma equipe de mercenários desajustados, para juntos procurarem a filha desaparecida do homem mais poderoso do universo. E é a partir daqui que esses heróis nada convencionais embarcam em uma jornada épica com monstros alienígenas, bandidos perigosos, para tentar encontrar essa jovem e proteger ela. Pelo pouco que eu pesquisei, esse filme é baseado em um jogo de mesmo nome bastante conhecido, mas que eu basicamente nunca tinha ouvido falar. E mesmo não conhecendo o jogo, nunca tendo jogado, eu tô super curioso para ver esse filme, porque ele tem um elenco interessante, pelo trailer o filme tá show demais, então a tendência é que ele também se torne um dos melhores filmes do ano, no mínimo, na minha humilde opinião.
Porém, outro filme insano que eu já coloquei na minha lista para ver nos cinemas se chama Guerra Civil, uma produção de ação, drama e ficção científica que até o momento está marcado para chegar no Brasil em 18 de abril desse ano. Aqui vamos seguir um futuro não muito distante, onde acaba rolando uma verdadeira guerra civil nos Estados Unidos. E é no meio de todo esse caos e perigo que uma equipe de jornalistas viajam pelo país para registrar a dimensão de toda aquela situação. Porém, o trabalho deles acaba ficando ainda mais intenso com a escalada da guerra, o que vai forçá-los a lutar pela sua sobrevivência. E pelo próprio trailer você já consegue sentir todo o caos que vai acontecer nesse filme, mas além da premissa super interessante e até crítica, esse filme também chamou minha atenção pelo seu elenco, que inclusive tem um brasileiro muito famoso que tende a ser um dos grandes destaques dessa história. E claro que com seu orçamento de 50 milhões de dólares, esse filme tem tudo para se tornar um grande sucesso de bilheteria, ou pelo menos entregar uma história fora da curva. Mas agora eu decidi falar sobre um filme que eu tô muito ansioso pra conhecer, mas que poucas pessoas estão comentando a respeito. Amigos Imaginários, um filme de comédia e fantasia familiar que por enquanto vai chegar no Brasil em 16 de maio. Aqui nesse filme dirigido por ninguém menos que o John Krasinski, vamos seguir a história de uma garota que descobre ser capaz de ver os amigos imaginários de todas as pessoas, incluindo aqueles esquecidos por crianças que já cresceram. E claro que a partir desta descoberta, ela embarca em uma aventura épica para reconectá-los novamente. Mesmo com um baita diretor, um elenco super interessante e uma história muito original, eu não tô vendo muitas pessoas comentando sobre esse filme, o que de verdade eu espero que seja só uma impressão minha, porque além da história meio que criativa, que explora um pouquinho do psicológico infantil, esse filme pelo trailer dá a entender que vai ser uma jornada bem divertida, emocionante, com lições, aprendizagens e muitos momentos divertidos. Então se o filme conseguir entregar o que eu tô esperando dele, ele também vai ser uma das maiores surpresas de 2024. E agora chegou a hora de falar sobre basicamente o filme mais aguardado de 2024 por quase todas as pessoas, incluindo eu, Deadpool e Wolverine, um filme de ação e comédia que tá marcado para chegar no Brasil em 25 de julho. Neste terceiro filme do Deadpool, vamos acompanhar uma história onde a AVT, uma organização burocrática que existe fora do tempo, espaço e monitora a linha do tempo. Porém, nessa história eles acabam tirando o Deadpool da sua vida tranquila para colocá-lo em uma missão histórica e épica que mudará a história do universo cinematográfico da Marvel, claro que ao lado do Wolverine. Custando nada menos que 250 milhões de dólares, eu tenho certeza absoluta que esse filme, além de se pagar, vai bater 1 bilhão ou vai chegar muito perto, porque além de ser uma continuação muito aguardada de um dos melhores personagens dos filmes, esse terceiro filme do Deadpool vai inserir ninguém menos que o Wolverine. Então a tendência é que seja um filme mais adulto, violento e divertido que os anteriores. E de quebra, estão dizendo por aí que esse filme pode salvar todo o universo cinematográfico da Marvel. Isso porque a Marvel tá meio que ruim das pernas ultimamente, só entregando filmes bem fraquinhos. Então esse daqui pode ser um baita respiro para esse universo que de verdade tem tudo para ser um dos melhores filmes do ano, se não o melhor. Peludão, dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando. Mas se você é fã de terror e achou que eu não ia colocar nenhum filme desse gênero nessa lista, você tá muito enganado, porque um dos filmes que eu tô mais esperando se chama Um Lugar Silencioso Dia 1, um filme de terror e ficção científica que por enquanto tá marcado para chegar no Brasil em 27 de junho. Nesse spin-off de Um Lugar Silencioso, vamos seguir os primeiros dias da chegada dos alienígenas na Terra e a queda da sociedade como resultado dessa invasão. Porém, o foco desse filme vão ser algumas pessoas que juntas vão precisar lidar com todo esse caos e essas criaturas enquanto tentam sobreviver. Infelizmente, eu não encontrei nenhuma informação na internet sobre o orçamento desse filme, porém, se eles forem parecidos com os filmes de Um Lugar Silencioso, foi um orçamento bem mediano, que de certa forma acaba facilitando para esse filme se tornar um grande sucesso lucrativo de bilheteria. E de quebra, se eles ainda continuarem mantendo o alto nível de qualidade dos filmes
filmes originais, a tendência é que esse daqui se torne um dos melhores filmes de terror para chegar esse ano. Mas agora eu vou falar sobre um filme que faz parte de uma das minhas sagas favoritas, Planeta dos Macacos, O Reinado, um filme de ação e ficção que até o momento está marcado para chegar no Brasil em 23 de maio. Nessa continuação, que faz parte da franquia Planeta dos Macacos, vamos acompanhar uma história que se passa muitos anos após o reinado de César, tendo como foco uma sociedade de macacos que cresceu de uma forma absurda, enquanto a sociedade dos humanos foi reduzida ao ponto em que os poucos sobreviventes acabam vivendo nas sombras. E é nesse contexto que vamos acompanhar um jovem macaco embarcando em uma jornada que o levará a questionar tudo o que lhe foi ensinado sobre o passado e sobre fazer escolhas certas que podem definir não apenas o futuro dos macacos, mas também dos humanos. Para quem não sabe, o último filme da saga Planeta dos Macacos chegou lá em 2017, então são quase 7 anos de espera por essa continuação que de verdade tende a ser uma das melhores na minha humilde opinião, porque eu sou um grande fã dessa franquia, eu já assisti todos os 9 filmes e tô super ansioso para esse 10º, que tende a ser o mais épico dos últimos tempos, porque os efeitos especiais pelo trailer estão muito bons, a história tende a ser mais violenta que os filmes anteriores, pelo pouco que deu pra ver no trailer, então de verdade eu tô muito ansioso pra ver Planeta dos Macacos. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de mencionar Godzilla e Kong, o Novo Império, um filme de ação, aventura e ficção que está marcado para chegar no Brasil em 28 de março. Aqui vamos acompanhar o poderoso Kong e o temido Godzilla, que acabam unindo suas forças contra uma ameaça colossal escondida no mundo dos humanos, que ameaça não apenas a humanidade, mas sua própria espécie. E é a partir desta temida ameaça que essa dupla inusitada mergulha em uma jornada épica e violenta. Godzilla e Kong, o Novo Império definitivamente não é um filme aguardado por todo mundo, como Deadpool e Wolverine, entre outros filmes. Porém, é uma produção que eu quero conhecer nos cinemas, porque eu já curti os filmes anteriores desse universo dos monstros, mesmo que eles não tenham sido um sucesso de público e crítica, eu curti e tô ansioso para conhecer essa nova etapa que tende a ser mais épica que os filmes anteriores, porque pelo próprio trailer você já consegue ver que vão ser inseridos novos personagens, novos problemas, então se eles manterem um alto nível de qualidade dos efeitos especiais e entregarem uma história minimamente interessante, o resultado vai ser fantástico. E agora que chegamos na última menção do meu vídeo, eu não podia deixar de mencionar Ghostbusters Apocalipse de Gelo, um filme de fantasia, aventura e comédia que até o momento está marcado para chegar no Brasil em 11 de abril. Nesse 5º filme da famosa franquia Ghostbusters, vamos acompanhar a família Spengler, que acaba retornando para onde tudo começou, uma famosa estação de bombeiros em Nova York, após a descoberta de um artefato antigo que acaba liberando uma terrível força do mal. E é então que os caça-fantasmas originais, ao lado dos novos, vão ter que unir suas forças para não apenas proteger Nova York, mas também salvar o mundo de uma possível era do gelo. Eu, como um grande fã da saga Ghostbusters, principalmente dos clássicos, esquecendo aquele desastre lá de 2016, tô muito ansioso para ver essa continuação, porque se eles manterem um alto nível de qualidade comparado com o último filme de 2021, a tendência é que esse daqui também se torne um dos melhores filmes do ano, e de quebra, eles mais uma vez vão juntar o elenco original junto com os novos personagens, mostrando não apenas uma história épica, mas uma jornada bem legal para os fãs do clássico e também para os fãs desta nova versão. Antes de qualquer coisa, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você tenha curtido esse vídeo,
que de verdade deu muito trabalho. E se por um acaso eu não coloquei nessa lista um filme muito aguardado como Coringa 2, é porque o trailer dele não foi lançado. Então, de certa forma, os filmes que não tiveram seus trailers lançados, eu não coloquei nessa lista, beleza? Além disso, aproveita para comentar quais desses filmes você também tá bastante ansioso para conhecer. Comenta que eu tô a fim de saber sua opinião, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.